Depressão, tristeza, frustração, é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, este programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Esse domingo abençoadamente maravilhoso, e nós aqui na maravilhosa Rádio Catedral FM 106.7. Para quem ainda não sabe ou nem se lembra, o programa Viver Bem é um programa de psicologia e espiritualidade que começa agora, 14 horas do domingo, e vai até às 15 horas, todos os domingos. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, estou sempre com um convidado. E hoje vocês vão amar, porque não é psicólogo, mas usa muito de psicologia, porque também estuda psicologia. Eu estou com um médico, ele é psiquiatra. Olha, gente, e vamos falar sobre o quê? Depressão. Será que a depressão tem cura? Essa é uma pergunta que nos atravessa muito em nossos consultórios. E muita gente vem acompanhando, pessoas famosas, pessoas que a gente conhece, pessoas familiares, parentes, amigos, queixando-se de depressão, não é mesmo? Então, hoje, para o programa Viver Bem, o nosso convidado é o doutor Almir Marcelo, que é da Basílica do Imaculado Coração de Maria, no Meia. Um abraço a todos os paroquianos e é uma grata alegria tê-lo aqui no nosso programa. Doutor Almir, uma boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Catedral. Esperamos partilhar alguns conhecimentos, dirimir algumas dúvidas, né? Depressão é um tema que preocupa a todos, não é seletivo, não é específico de alguma faixa etária, muito pelo contrário. Provavelmente você mesmo que está a nos ouvir já passou por isso, ou conhece alguém que já passou ou esteja a passar por essa situação. E vamos trabalhar de uma forma simples, porém séria, porque é um problema que assusta, preocupa e que muitas das vezes atrapalha de forma muito profunda a nossa vida. Então vamos aproveitar para conhecer um pouco mais sobre isso, porque informação também é tratamento. Perfeito, e é mesmo. Informação não podemos desperdiçar, porque é conhecimento e é tratamento, sim. Porque nós acionamos a nossa consciência quando sabemos, né? Procuramos saber e ter maiores conhecimentos. Doutor Almir, ele não falou, mas eu vou falar. Eu não me seguro. Doutor Almir também é diácono permanente aqui da nossa arquidiocese, é palestrante aqui na arquidiocese, é palestrante no grupo plural de psicólogos daqui, da nossa arquidiocese, que eu componho também, o grupo juntamente com o bispo, que é nosso diretor espiritual, nosso coordenador, que nos ouve agora, Dom Antônio Augusto. Um abraço, Dom Antônio. E também o doutor Almir é professor na pós-graduação em logoterapia. Vocês sempre me escutam falar de logoterapia, que é a nossa abordagem, a psicoterapia do sentido da vida. E doutor Almir também é palestrante e escritor, enfim, tem uma bagagem imensa, atende em diversos locais, mas eu quero ressaltar que ele atende aqui pertinho da Rádio Catedral, aqui da Mitra, que é na Clínica Viktor Frankl, e no final do programa vamos passar o contato. Então, doutor Almir, vamos começar perguntando, já que o tema é depressão tem cura, o que é depressão? Depressão é uma condição
Muitas das vezes a gente fala em transtorno ou doença, mas é sobretudo uma condição emocional da pessoa. Essa condição é caracterizada por um estado, esse estado de rebaixamento do humor, ou seja, tristeza, fadiga, cansaço, prostração, sentimentos de culpa, arrependimento, perda de prazer no que antes fazia com gosto, que a gente chama de anedonia, você perde o prazer nas coisas da vida, a sua vida fica monocromática, sem colorido, você não vê muito sentido no que faz, e esse estado emocional acaba trazendo prejuízo, prejuízo na relação com as pessoas, você já não quer mais sair de casa, não quer mais sequer levantar da cama, fazer as atividades diárias, prejuízo no trabalho, você não consegue mais render como você antes rendia, prejuízo na sua capacidade de se comunicar, você quer ficar mais no seu canto, isolado, prejuízo no seu modo de ver a si mesmo, você fica com baixa autoestima, você se vê uma pessoa fraca, você se cobra, sente que é algo superior a você mesmo, que você não consegue sequer sair da cama. Então esse conjunto emocional é que a gente chama de depressão. E etimologicamente falando, né, a palavra, né, já fala muito do que é, né, que é para baixo, o D, esse. A pessoa vai lá para baixo. Gostei quando o doutor fala desse cinza. E é fato mesmo, né? Porque afeta o humor, afeta o pensamento e afeta, inclusive, o físico. Porque não somos somente psicofísico, mas consideramos essas dimensões. Né? Se afeta o pensamento e o funcionamento desse corpo. E temos pacientes que são levados, né? Eu como psicóloga, atendo pacientes que são levados porque não têm a motivação de ir à terapia para o tratamento devido, né, que é o tratamento. Muitos casos, e o doutor Almir pode alongar nisso, que nossos ouvintes têm muito interesse, muitos casos precisam de intervenções medicamentosas, e eu diria quase todos. Né? A depressão transitória, acho que a gente ainda consegue, mas a depressão é doença? Existe a questão, Sônia, que depressão e tristeza. Depressão, tristeza, frustração, é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. A tristeza é o sentimento que nós temos, todo ser humano passa em algum momento da sua vida, assim como a frustração. Frustração é uma expectativa não correspondida. Durante o dia passamos por isso várias vezes. Até quando você vai pedir lá o Uber cancela, ou pedir um táxi, ou você vai na padaria, não tem o produto que você queria, isso é frustração, tudo bem. Ou frustrações maiores, você recebeu uma notícia difícil de emprego, ou diagnóstico de uma doença na família, alguém que você esperava ainda viver muito tempo, tal. A frustração, ela faz parte da existência humana, assim como a tristeza faz parte da existência humana. Então, quando é que isso tende a ser uma doença, no sentido que tira a gente do nosso caminho de vida normal? É quando traz sofrimento. Quando você lida com a frustração sem sofrimento, você sabe que aquilo acontece, tudo bem, mas vida que segue. Tá. Mas quando já não é mais vida que segue, você não consegue sair desse lugar, parece que você está patinando na sua vida, você não consegue avançar, não consegue trabalhar, não consegue estudar, e às vezes começa a pairar na sua cabeça pensamentos de que não vale mais a pena viver, esses pensamentos autodestrutivos. Isso é sofrimento. O sofrimento já requer tratamento já especializado, seja em psicologia, seja em psiquiatria. Né? Ou muitas das vezes concomitante. Concomitante é o tratamento mais certo a ser feito. O tratamento anda com duas pernas.
psicoterapia e psiquiatria, né? Depressão é um termo mais recente, vem do século XIX para cá. Antigamente as pessoas falavam muito em melancolia, né? É verdade. Então, tá melancólico, né? Nos anos 50, 60, 70, fala que estava na fossa. Está na fossa, né? Hoje em dia Sim, só não fala mais lembro. nisso. E o tema depressão ganhou muito espaço para se falar, porque antigamente não se falava tanto, era mais um tabu, como aliás as doenças psiquiátricas de um modo geral ainda são vistas assim com receio de partilhar, né? Mas é porque muitas pessoas de vida pública começaram a corajosamente, heroicamente, externalizar para as pessoas, para o público, que elas precisam mesmo se retirar, dar um tempo, sejam atletas, né? Sejam pessoas que trabalham no campo da arte, né? Do entretenimento, externalizam isso. Hoje em dia as pessoas estão tendo mais coragem, mais liberdade para falar sobre isso. E aí você que antes pensava, puxa, só eu que sou assim. Não, você não é só você que é assim, não. Qualquer um passa por isso. Para você ter uma ideia, Sônia, no mundo inteiro são cerca de 250 milhões de pessoas que sofrem de depressão. No Brasil, a taxa de prevalência de depressão é de 10%. 10% é muita coisa, quer dizer que é uma a cada 10 pessoas. Você vai conhecer que tem a depressão. Ah, mas como é que isso é falado? Não, não é falado. As pessoas têm vergonha, muitas das vezes, de falar sobre isso. Por que tem vergonha de falar sobre isso? Por um motivo simples, porque elas temem o julgamento alheio. E tudo aquilo que a gente não sabe como lidar, a gente tende a julgar. O julgamento é exatamente isso, a falta de compreensão do que eu tenho, de alguma coisa ou de alguém. Quando eu compreendo, eu não julgo, eu acolho. Mas se eu não compreendo, eu tendo a emitir o que eu penso sobre isso, não sobre como acolher aquela pessoa. E aí eu posso julgar, posso dizer, mas isso aí é fraqueza, isso é falta de fé, isso aí é frescura. Se você tiver mais força de vontade, você vai conseguir vencer isso, né? Porque eu conheço uma pessoa que fez assim, assado, e ela conseguiu. Não, colega, não é dessa forma que você lida com a depressão. É com compreensão, acolhimento, saber que o outro passa por uma dificuldade que supera a ele mesmo. E muitas das vezes ele já se culpa bastante a ele mesmo de não ser forte o suficiente como ele acha que deveria ser para vencer a depressão. E ele fica tentando todas as formas, como que em uma areia movediça. Quanto mais tentativa ele faz, mais ele se afunda. E aí ele perde tempo em vez de procurar a ajuda necessária, o acolhimento em psicoterapia e em psiquiatria, né? Porque ela não vai chegar para o psicólogo ou psiquiatra para ser julgada, ela vai chegar para ser acolhida, para ser entendida, para ela compreender a ela mesma, muitas das vezes, que ela não consegue entender por que acontece isso com ela. Isso é uma pergunta que muitas das vezes as pessoas fazem. Por que eu estou assim? Por que isso aconteceu comigo, né? Então, a terapia e o tratamento de psiquiatria ajudam a pessoa a se conhecer melhor, a se compreender melhor e, consequentemente, a não se julgar. Entendo. É muito comum hoje, doutor Almir, que pessoas rotulem. Aquela pessoa ali é depressiva. E essa outra que escuta, e muitos jovens, né, acabam se apropriando deste rótulo. Né? O ideal seria, seja familiares, seja a própria pessoa, buscar uma avaliação. Isso de fato acontece, das pessoas até se... Pode ser tristeza, porque a tristeza ela passa, né? Digamos, é algo que afeta, todo ser humano tem tristeza, tem ansiedade, tem medo, todo ser humano tem. Mas se a tristeza permanece por mais tempo, é importante que haja uma avaliação. Existe uma condição dentro da depressão, do grupo da depressão. É importante a gente entender que
hoje, com a classificação internacional de doenças, a 10ª está caminhando para a 11ª, e com o Manual Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental americano, DSM-5, ele diferencia entre depressão e um estado depressivo prolongado, um estado de ânimo prolongado, que a gente chama de distimia, que é essa melancolia crônica, a pessoa nunca vai bem, a pessoa está sempre para baixo, a pessoa nunca está de bem com a vida, sempre reclamando alguma coisa, né? Isso aí não é só o estilo da pessoa, não é só o temperamento, né? Antigamente tinha uma série de ficção científica, Perdido no Espaço, que tinha um lá, o Dr. Smith, estava sempre para baixo, sempre triste, ó vida aos céus, né? Isso também tem tratamento. Chama-se distimia, ou a depressão prolongada, mau humor crônico. Isso também se trata. Ótimo, e aí a gente esbarra, e é importante que nossos ouvintes saibam, né, tenham conhecimento sobre os tipos de depressão, né, as causas. Então, já ficaram curiosos, mas eu vou pedir um minutinho que fizemos o primeiro bloco e eu disse, um minutinho, aguardem aí que voltaremos já já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, o programa de psicologia e espiritualidade aqui da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Alguns me perguntam, gente, alguns ouvintes que entram em contato com a gente, seja aqui pelo programa, seja pelo WhatsApp da clínica, e perguntam como essa colaboração, essa contribuição, quem são esses convidados, como é feito o programa. Nós fazemos o programa porque você existe, é você, ouvinte, que nos indica os temas, que muitas das vezes nos pedem para trazer, por exemplo, um médico psiquiatra, quando o assunto também é pertinente. No domingo que passou, por exemplo, o meu convidado foi um professor, né, falando de clima. Então, assim, claro que se é um programa de psicologia, quem mais vem comigo aqui nos estúdios da rádio são psicólogos, mas podemos sim, e já tivemos experiências aqui com assistente social, com enfermeiros, tudo que afeta a nossa vida emocional, a nossa existência. Então, se você também tem indicação, você que me procurou e que nos ouve certamente, pode indicar e será muito bem acolhido, muito bem recebido pela equipe do programa. Voltamos ao tema, eu estou com o médico psiquiatra, Dr. Almir Marcelo Santos, ele que é da Basílica do Imaculado Coração de Maria do Meia. Ele está abordando brilhantemente o tema: a depressão tem cura? Essa é uma pergunta. Muitos nos perguntam em nossos consultórios, muitos pacientes têm preocupação de fazer uso de psicofármacos, quer muito ficar livre, quer um tempinho mínimo, né? Então, nós convidamos o Dr. Almir Marcelo, e se você tem perguntas a fazer, pode passar o e-mail para o viverbem@radiocatedral.com.br. Dr. Almir Marcelo, o que causa a depressão? Só mandar um beijo para minha esposa Sandra, para as minhas filhas Maria Clara, Maria Luísa e Maria Beatriz, e um abraço para o Padre Ivanil, que está assumindo a Basílica do Imaculado Coração de Maria. Né? A sua pergunta é o que causa a depressão. Sim. 2 fatores básicos causam depressão, Sônia. Genética e ambiente. Fatores internos, genética, fator externo, ambiente. Genética participa do processo de depressão? Sim, participa. Pessoas que têm familiar
Com depressão, tem mais chance de ter depressão? Sim, tem mais chance de ter depressão. Qual é a chance? A taxa de herdabilidade da depressão, ou seja, a percentagem que você tem de herdar a depressão de seus ascendentes ou dos seus familiares, atualmente está em torno de 37%. Então, existe sim fatores genéticos que influenciam. Os fatores genéticos influenciam de duas formas, basicamente. Na neuroplasticidade cerebral e na neurotransmissão. Neuroplasticidade cerebral é a forma como o cérebro se estrutura. Está cada vez mais sendo estudado isso hoje. Como é que o cérebro se estrutura no seu processo de desenvolvimento humano. Como é que ele vai se estruturar frente às emoções. E a neurotransmissão cerebral. Existem alguns neurotransmissores, o nosso cérebro tem algumas substâncias que são fundamentais para a gente lidar com o dia a dia. Serotonina, noradrenalina são as principais, mas também tem dopamina, glutamato, e aliás é por causa desses neurotransmissores que hoje os medicamentos que atuam em depressão atuam, basicamente regulando isso. Serotonina, por exemplo, é uma substância que é mais encontrada, muito encontrada na banana, né? Talvez seja por isso que a gente não vê macaco deprimido, né? Porque está sempre lá, feliz, fazendo seus macaquitos, com muita banana. Mas a gente precisa comer muita banana para poder ter a quantidade mínima de serotonina que alguns medicamentos, como fluoxetina, serotonina, sertalina, paroxetina, escitalopram, ele já tem para regularizar a neurotransmissão cerebral que geneticamente você tem prejudicado em alguns casos. Que caso? Bom, pelo menos 37%. O outro fator que pesa muito são os fatores externos. Fatores externos que a gente chama hoje em dia de epigenética. Né? Esses fatores externos são, dependendo do ambiente onde você mora, a gente sabe que pessoas que estão mais expostas à violência tendem a ter mais sintomas deprimidos. Situação financeira, vida solitária, a gente sabe que solteiros têm mais predisposição do que casados, a não ser que a pessoa esteja passando por um grande conflito dentro do casamento. Estados de perda, seja perdas reais, efetivas, como no luto, perde um ente querido. Antigamente se achava que depressão do luto era diferente da depressão. Não, a pessoa pode ter luto e entrar em depressão. Perdas simbólicas, né, de despedidas, separações, divórcios, são fatores que podem levar à depressão também. Os grandes elementos que podem causar depressão numa pessoa. Fatores internos, genéticos, fatores externos, ambientais. Aí pode se perguntar, mas por que eu passei por a mesma situação que fulano, dentro da família, e eu entrei em depressão e a outra pessoa, o outro familiar não entrou em depressão? Justamente porque cada um tem o modo como vai reagir diante das vicissitudes da vida humana, diante dos seus enfrentamentos. Os americanos têm uma palavra interessante para isso, chama-se coping, e atualmente a gente chama mais também de resiliência, né? Que é a capacidade que a gente tem de lidar com as adversidades da vida. E aí isso vai depender muito da resposta pessoal de cada um. Para uns, a fé vai ajudar a lidar com isso. Para outros, vai ser um amigo mais próximo, confidente, ou vai ser um parceiro conjugal, esposa, vai dar acolhimento, vai ajudar a lidar com aquilo. Outras pessoas não vão ter. Então, essa resposta diante da situação adversa da vida é que para alguns pode redundar numa depressão para quem já tem a predisposição genética para isso, e para outros não. Ele até poderia ter a predisposição genética, mas tem suporte. E aí o suporte não deixa. É como a maré. Às vezes a pessoa está olhando lá a praia,
tá bonita, mas a maré baixa parece uma porção de rochedos, pedras, né? A maré apenas encobriu. Aqueles rochedos e pedras estavam lá, só que quando a maré baixa é que eles ficam à mostras. Se a pessoa não tiver um apoio, um suporte emocional, ela pode sim entrar em depressão. Aliás, Sônia, todo mundo tem o seu limite emocional. Sim. Todos nós temos um limite emocional. Apenas em alguns casos chegamos a ele, em outros não. Essa é a diferença. Você falou dessa resiliência, e aí eu lembro da própria abordagem, do próprio pai da logoterapia, que nos dizia que a resiliência, né, é uma capacidade do espírito humano, ou seja, todos nós temos, uns trabalham através desses fatores externos, rede de apoio, essa capacidade que é inerente ao ser humano. E aí, puxando mais aqui para a psicoterapia, eu posso complementar dizendo, se você acha que você não tem, né, a resiliência está no outro, busque ajuda profissional. Porque nós não somos amigos, nós somos profissionais amigos, acolhedores, mas não fugimos à nossa responsabilidade. Primeiro diante de Deus, né, daquele nosso juramento de acolher a pessoa humana que está em sofrimento. E não fazemos julgamentos, orientamos, não aconselhamos, orientamos. E o profissional é que vai identificar e ajudar a pessoa humana nesta capacidade, inclusive, de ter maior resiliência, eu diria. Né? Doutor Almir Marcelo, me passaram aqui os adolescentes. Quais os sinais nos adolescentes que indicam a depressão? Na adolescência, a depressão se manifesta um pouco diferente. Esse modelo clássico que a gente fala, né, que é mais encontrado no adulto, de tristeza, prostração, perda de prazer do que antes fazia com gosto, sentimentos de culpa, isso é mais encontrado no adulto. No adolescente pode ter? Pode. Mas na adolescência se manifesta mais com alteração de comportamento, irritabilidade, agressividade. Aquele adolescente que era bem tranquilo, fácil de lidar, se mostra mais arredio, tem um decaimento na produção escolar, e o rendimento dele escola cai, já não quer mais estudar, já não quer mais participar das atividades que a escola oferece. E é interessante observar, Sônia, que 40% dos casos de depressão podem se manifestar antes dos 20 anos de idade. E muitas das vezes, por não saber que a depressão na adolescência se manifesta com características diferentes, mais de agressividade, ofensa, hostilidade, os pais têm dificuldade de lidar e reconhecer isso, os professores têm dificuldade de lidar, reconhecer isso. E aí acha que o aluno é que não está muito afim. Na verdade, ele pode estar passando por um processo depressivo. E essa é a diferença. E aí, recomendável é buscar ajuda profissional para ter uma avaliação correta. Já que falamos em adolescentes, doutora Almir, e nos idosos? Os idosos, muitas das vezes, a depressão se manifesta por uma perda da autonomia, a capacidade de autonomia do idoso, de asseio, cuidado, de se manter por ele mesmo, se manter limpo, ir fazer as atividades que antes ele fazia, ir na padaria, ir buscar o neto na escola. Ele começa a demonstrar um certo desinteresse em relação a isso. Outro fator também é que o idoso pode apresentar lapsos de memória, dificuldade de concentração, e esse prejuízo às vezes se confunde com o diagnóstico de demência. Os filhos do idoso fragilizado, eles ficam preocupados achando que o pai, a mãe, está entrando em processo de demência, quando na verdade
Existe-se uma condição chamada pseudodemência depressiva, em que o paciente está deprimido, o idoso está com depressão, e aí ele tem essas manifestações de perda de memória, falta de concentração. É óbvio que é o diagnóstico diferencial, isso vai ser examinado pelo psiquiatra para diferenciar se aquele prejuízo no relacionamento, na capacidade de autonomia, de asseio, de autocuidado do idoso é um caso de depressão ou é um caso já de perda cognitiva. Então, assim, o que o Dr. Almir também está nos trazendo ao conhecimento é que uma pessoa pode passar até a vida na sua idade adulta, na sua idade laboral, sem nenhuma manifestação de depressão. E chegada à idade, a terceira, a quarta idade, porque a nossa estamos, graças a Deus, vivendo mais, devemos viver mais e melhor, né? Então, é possível que a depressão ela apareça somente na fase dessa terceira idade ou a pessoa... Não, depressão pode aparecer em qualquer faixa etária. etária. Até na infância. Até na infância, até criança pode ter depressão. Sim. No idoso, muitas das vezes a depressão vai surgir por conta daqueles fatores externos que eu falei. Sim. Ele perde a capacidade até de se sentir útil, porque ele tocou a vida dele, tendo que cuidar dos filhos, depois teve que cuidar dos netos, mas aí até agora, até mesmo os netos crescem. E aí os filhos vão para cada um para outro lugar, vão tocando a vida. E qual é a sensação de utilidade que ele tem? Bom, existem famílias que tornam a pessoa idosa bastante participativa. E existem outras situações em que a pessoa idosa, antes, ela jogava a vida dela, ela era titular, jogava dentro das quatro linhas, depois passou para o banco de reserva, os filhos só chamavam quando precisava, e agora nem escalada para o jogo da vida, ela é escalada. De modo que ela pode se sentir inútil, às vezes é o cônjuge que falece, isso acontece, viu, Sônia? Aquela pessoa com quem você teve a sua vida anos a fio, né? 30, 40, 50 anos, ela falece, a pessoa se sente sem um para quê. Papéis sociais que antes eram extremamente representativos da pessoa, ela é que mantinha a casa, ela é que cuidava de todos dentro da família, né? Agora ela se sente afastada disso, ela não é mais, aspas, necessária para a manutenção da casa, da família, né? Então ela pode sim se sentir entristecida. Nada disso precisa ser assim, só. A gente precisa aprender a viver mais o durante feliz, porque a gente se preocupa muito com o final feliz da vida. E, no entanto, existe o durante feliz da vida. A gente pode celebrar cada momento. De modo que, se você que está nos ouvir, né, está sentindo essa certa tristeza, falta de sensação de utilidade, essa melancolia, parece que não faz mais diferença para você entre final de semana e dia de semana, e você acha que isso não era assim, isso está te prejudicando, converse com um psicólogo, converse com um psiquiatra, que pode haver também um processo depressivo tomando conta. A pessoa com terceira idade, ela pode fazer tudo que ela quiser também. Pode, inclusive, iniciar um novo curso que antes não deu tempo dela fazer. Pode visitar algum lugar, pode estabelecer novas relações, mas para isso é preciso que a sua autoestima também lhe permita isso, porque muitas das vezes é você mesmo quem tira de você a possibilidade de viver novas experiências. É você mesmo que não se permite viver novas experiências, porque pautou a sua vida apenas em um conceito de ser útil. Pois bem, você ainda pode ser útil para você mesmo. Então, se você está a sentir uma certa melancolia e tristeza, conversa com um terapeuta que certamente vai te ajudar. Certamente. Voltando aqui ao programa Viver Bem, este programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Precisamos ter gratidão com a vida.
Hoje estamos falando aqui sobre depressão e é importante lembrar que a vida tem imprevisibilidade, já foi dito isso aqui, a vida tem finitude, ou seja, a cada dia que é o nosso despertar, sejamos gratos, porque estamos numa caminhada, uma caminhada chamada vida. E é melhor viver do que sobreviver, não é mesmo? Então, muitos pacientes, muitas pessoas passam a vida sobrevivendo. É importante que tenhamos conhecimento sobre as formas que todos nós temos quando acordamos, quando despertamos, as formas que podemos fazer valer a vida que a gente tem. Né? Não é tarefa fácil? Sim, não é. Mas e se fosse algo tão fácil, não teria nem sentido. Então, que possamos beber da fonte da alegria de viver, porque estarmos vivos é um grande presente de Deus. Estamos aqui com o Dr. Almir Marcelo, ele que é médico psiquiatra. Estamos abordando um tema que foi muito pedido durante essa semana, que é a depressão. O tema de hoje é: a depressão tem cura? Então, é uma questão que é atravessada por muitas pessoas que não querem fazer uso de medicação e se for encaminhado, quer saber se tem cura. Eu vou tomar essa medicação, mas vou ficar curado? Então, o doutor Marcelo brilhantemente está apresentando as questões e você pode continuar enviando suas perguntas aqui pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e convidamos vocês também, a todos, a nos seguirem em nosso Instagram, PGM Viver Bem. Então, voltando aqui, uma pergunta muito interessante: o que a internet, o que a mídia, o que a tecnologia provoca no ser humano em termos de depressão? Será que a internet provoca a depressão? Por que será? A internet ela não causa depressão. O que causa depressão é o modo como a gente interage com a internet. Se é de forma construtiva ou de forma destrutiva. Quando a gente fala em internet, muitas das vezes a gente está pensando em redes sociais, sim, né? Ou WhatsApps, né? Todo mundo tem seus grupos de WhatsApp, né? Cada grupo de WhatsApp só é um mundo paralelo, que você tem que assumir diferentes papéis em cada grupo que você participa. Isso é exaustivo, isso é cansativo. E se você não souber lidar com isso, você vai acabar se esgotando emocionalmente no final do dia. Você tem que priorizar seus grupos, né? Também de WhatsApp. Não dá para você estar às 11 da noite lá respondendo todos os grupos que você tem que responder. Então é o modo como você relaciona em cada um desses grupos. Outro fator de internet são mídias sociais, né? Instagram, Facebook, né? E essas mídias sociais, elas são na verdade vitrines existenciais. Cada um posta nessas vitrines existenciais, que são as mídias, né, o que gostaria que o outro visse. Como toda vitrine, você só coloca numa vitrine aquilo que você quer que tenha visibilidade e o que você quer que os outros possam ver de melhor. De modo que isso pode gerar na pessoa a sensação de que a vida dela é muito distanciada da vida real das outras pessoas, como se o que aparecesse na rede social fosse realidade. Nem sempre é. Muitas das vezes é idealidade o que se aparece na rede social. A pessoa no final de semana, num restaurante, conversando. Isso é bom? É lógico que é bom. Mas isso é o real do dia a dia? Não, isso não é o real do dia a dia. Então você tem que tomar cuidado como você se comporta diante da internet, porque a internet são mundos existenciais
mundos paralelos. Mostra-se muitas das vezes aquilo que quer que você veja do outro, mas não necessariamente é o outro. Todos nós, Sônia, nós somos planetas existenciais. E muitas das vezes nós só conhecemos do outro o litoral do outro. Nós não nos adentramos no continente existencial que cada um de nós somos. Não conhecemos os planaltos, planícies, grutas, cavernas, escarpas, cerrado do outro. A gente fica no litoral, na praia. E aí a gente pensa que conhece o outro, mas a gente só conhece uma pontinha do iceberg do outro. E o mesmo acontece conosco. E por isso que às vezes fazer a psicoterapia é difícil, porque a psicoterapia permite você conhecer você mesmo com mais profundidade, com mais realidade, com mais compreensão. E nem sempre nós estamos preparados para nos conhecermos melhor, como nós realmente somos. Buscamos muitas das vezes uma idealidade e isso nos faz sofrer, quando deveríamos amar a realidade que nós já somos. E isso nos faria viver. Exato. E afinal, doutora Almir, a depressão tem cura? Tem cura o preconceito que nós temos em relação à depressão. Isso tem cura. Tem cura o fato de nós, toda vez que verificarmos uma pessoa com depressão, começarmos a julgá-la, dizer que isso aí é fraqueza, é falta de fé. Porque se tivesse fé, não teria depressão. Não, não importa. Você pode ter fé e estar em depressão. Do mesmo jeito. Pessoas religiosas podem ter depressão também. Por quê? Porque a depressão é uma condição do estado emocional da pessoa que tem origem em fatores genéticos e fatores ambientais. De modo que o conceito de cura que muitas das vezes nós trazemos é um conceito quase que ortopédico de cura, né? De quebrou o braço, coloca o gesso e volta ao normal. Né? Um conceito odontológico de cura. Eu estou com uma cara, eu vou lá, faço a obturação, pronto, resolve. Não. A depressão está mais próximo de outras condições da medicina, como, por exemplo, hipertensão arterial, que você não tem uma cura, mas você tem qualidade de vida, você toma lá a medicação, faz sua dieta e seu exercício físico, você vai tocar sua vida normalmente. Diabetes não tem cura? Não, não tem cura, mas você pode ter qualidade de vida, né? Tem a compreensão, o melhor cuidado com o seu corpo, com os seus pés, faz uma dieta balanceada e vai tocar a sua vida. Você usa óculos, né? Não tem cura, tal, vou ter que usar óculos a vida toda. Sim, mas você pode até, pelo contrário, apropriar-se desse óculos, fazer uma armação que você gosta. Você vai ter que ficar mais chique, mais bonito com o óculos, né? Então, depende do que a gente entende. A dificuldade está no nosso olhar para conosco. E isso tem cura. Nossa baixa autoestima, isso sim, pode ser tratado e tem cura. Posso melhorar minha autoestima, me aceitar do jeito que eu sou e não ficar lutando por algo que eu não sou. Buscar a realização do que eu sou e não buscar uma idealização do que eu não sou. Então isso tem cura sim. Mas a depressão, enquanto condição de transtorno mental, psiquiátrico, ela tem qualidade de vida, tem tratamento. Os episódios depressivos têm cura, no sentido que eles entram em remissão. Remissão quer dizer você não tem sintomatologia. Então você trata normalmente. Mas se você perguntar, a pessoa que tem depressão na vida, ela pode voltar a ter depressão? Sim, ela pode voltar a ter depressão, tá? A chance dela ter depressão nos próximos 5 anos está em torno de 18 a 20%. A chance dela ter depressão nos próximos 15 anos, se ela não tratar, é de 80%. Então, nós temos sim que ter a consciência de que se você tem essa condição, é que nem alergia. Alergia tem cura? Não, colega, não tem cura. Mas tem qualidade de vida. Eu sei que se eu entrar naquele armário lá que eu não mexo há muito tempo, eu vou entrar em crise alérgica. Então, você vai brigar com você mesmo? Não, você vai tomar um anti-histamínico, coloca uma máscarazinha no rosto e vai fazer a arrumação que você precisa. Da mesma forma, se você tem depressão, você tem predisposição a ter uma nova
novamente esse estado emocional, sim, existe essa condição. Mas se você tiver conhecimento disso e aceitar essa realidade, você vai viver a sua vida de forma tranquila e realizadora. É perfeito, doutora. E qual é o papel da atividade física nesse contexto da depressão? A atividade física, ela libera, inclusive, endorfinas, Os que provocam, neurotransmissores. sim, provocam um estado emocional de bem-estar, de gratificação, de você saber que você foi capaz de superar seus próprios limites, de você saber que você foi capaz de manter uma rotina na sua vida com início, meio e fim, de você saber que você foi capaz de manter um comprometimento com você mesmo, aquela caminhada diariamente que você faz, ou você participar de uma competição, desde que, obviamente, você esteja em condições clínicas para isso, né? Então é bom você passar por uma avaliação médica. Você não vai sair, hoje, depois desse programa que a doutora Sônia falou, eu resolvi. Eu vou participar da próxima São Silvestre. Aí pronto, o cara está telado lá no meio da rua, né? Não vai conseguir. Sim, você deve fazer atividade física proporcionada à sua capacidade do seu corpo, né? Reconhecer os limites do corpo. E faz muito bem. A parte física, a alimentação, a hidratação, são os fatores positivos da saúde mental, né? Estabelecer boas relações. É lógico que nem sempre você vai conseguir, pode ser que você não seja muito fã de fazer atividade física, mas então conheça a arte, tenha uma relação melhor com a estética, vá ouvir uma boa música, vá ver um filme, uma série que você gosta, de preferência acompanhado com uma pessoa, para você conversar, bater papo. Ou seja, estabeleça relações na sua vida. Relações que você sinta que você pode ser você mesmo, que você não precisa ser julgado, que você pode ser compreendido. Estabeleça convivências. Essa é a melhor forma de você ter a sua existência feliz. E convivência é construção de vínculos. E o vínculo é curativo, né? Nos ajuda a viver melhor essa vida que a gente tem. E como deveria ou como deve ser o apoio familiar em casos já confirmados, diagnosticados de pacientes depressivos? Acolhimento e prontidão. Acolhimento, não julgar, estar presente, mesmo que você não saiba o que dizer, seja uma presença. Porque muitas das vezes o familiar ele se sente impotente diante da pessoa que está com depressão, porque a pessoa com depressão chora, fala de amargura, diz que quer desistir da vida. Isso é muito dolorido para quem está acompanhando, porque quando alguém chega para você e diz que quer desistir da vida, é como se ela estivesse desvalidando a sua presença, enquanto filho, enquanto mãe, enquanto companheiro, marido. Ou seja, na cabeça do familiar, ele pensa assim: puxa vida, será que não vale a pena para ela viver? Será que eu não sou motivo suficiente para ela viver? Não, porque na hora que a pessoa está tomada pela depressão, enquanto doença, isso tem uma mudança até do pensamento, uma mudança cognitiva. Ela realmente não encontra saída para a situação dela. Mas o familiar não entende muitas das vezes isso. Então ele também sofre, acha que se ele fosse uma melhor pessoa, o parente deprimido estaria melhor. Então ele também se cobra muito. E aí já não é só um deprimido, são dois deprimidos no ambiente familiar. Então é muito importante que o familiar leia sobre depressão, conheça também sobre depressão. Informação, ela não muda comportamento, mas ela é tratamento também, porque permite um melhor acolhimento e compreensão. Esse é o primeiro ponto, acolhimento. Segundo ponto é a supervisão, preocupação. Ou seja, eu tenho que estar atento. Se você tem um filho que já teve depressão, esteja atento, observe o comportamento dele, se ele não vai voltar a ter aqueles sintomas.
de baixo rendimento escolar, de irritabilidade, de distanciamento dos amigos. Se você tem um pai, uma mãe já com mais idade, que já teve depressão, fica de olho também. Esse monitoramento, ele é uma tarefa muito importante no familiar. Se você tem um familiar que faz tratamento para depressão, cheque se está tomando a medicação direito, vá lá, observe, se está indo ao médico, ao psicólogo, converse também com os profissionais de saúde mental para acompanhar. Você também participa desse tratamento. É isso que eu iria ressaltar também. Convidar esse familiar a acompanhá-lo, acompanhar as consultas também, conversar, interagir com o profissional, tanto o médico quanto o psicólogo, é muito importante. E a pessoa que está passando pela depressão, ela se sente acolhida, se sente amada, se sente cuidada. Mas, doutor Almir Marcelo, nosso programa é maravilhoso, mas passa muito rápido essa uma horinha aqui e precisamos encerrar. Eu quero agradecer em nome da Rádio Catedral, nossa equipe técnica, em nome, meu nome também, em nome de todos que compõem o programa Viver Bem, a sua brilhante participação. Já fica o convite para voltar em breve com temas que estão chegando, que o povo ficou animado, viu? Então, peço que passe o seu contato e que deixe uma mensagem aos nossos ouvintes. A mensagem é que você sempre é amado por Deus e a sua família é Deus na sua vida. Então, seus familiares são as pessoas mais próximas, é a forma que Deus escolheu estar mais perto de você. Seus familiares, seus amigos. Então, sempre compartilhe, não guarde segredo das suas dificuldades, seus sofrimentos. Converse com uma outra pessoa que você tenha mais confiança, para que você possa saber lidar com a experiência do sofrimento de uma forma construtiva. E isso vai te tornar uma pessoa melhor, né? O contato, a gente trabalha toda semana na Clínica Victor Frankl, de modo que a gente está à disposição de vocês lá também. Muito obrigado. E é uma grata, uma honra ter o doutor Almir na Clínica Victor Frankl. Nós somos 16 psicólogos, um médico psiquiatra, que é o doutor Almir, e uma neuropsicóloga. Funcionamos aqui no Largo do Machado. O nosso contato é telefone fixo 2135-1804 e o nosso WhatsApp 995066463. Gente, tem dias que a gente fica triste mesmo, desanimado, né? Isso acontece com todos nós. Mas tenha calma, tenha mais amor. Cuidar da saúde mental é um ato de amor, amor próprio. E amor próprio não é egoísmo. E somente com esse auto-amor, né? Essa amorosidade, esse ato de amor próprio, teremos o autocuidado e também viveremos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.